Bom dia, meus capirotinhos, minhas capirotinhas. Bom, sei lá se é bom dia, se é boa tarde, boa noite, enfim, né? Não sei quando é que está assistindo essa aula, mas enfim, vamos falar um pouquinho mais ainda sobre força elétrica. Na aula passada, eu defini o que era força elétrica, a lei de Coulomb, fiz algumas questões de vestibular com vocês, um pouquinho mais complicado. Nessa aula, que é uma aula de resolução de exercícios, eu só vou dar uma esmiuçada melhor na questão da força elétrica, para você entender melhor como é que você trabalha com ela, como é que você aplica a força elétrica em algumas questões. Tudo bem? Então, sem muitas delongas, vamos aí a essa aula de hoje, que é resolver algumas questões envolvendo força elétrica. Vamos nessa? Física, né, envolvendo aqui força elétrica, e determine a intensidade da força de repulsão entre duas cargas elétricas iguais a 1 coulomb, situadas no vácuo a 1 metro de distância uma da outra, aqui no caso. É dada a constante eletrostática, né, K0, 9, 10 a nona, Newton, metro quadrado, Coulomb quadrado. Geralmente os alunos têm muito medo dessa unidade aqui, né, da constante eletrostática, Newton, metro quadrado, Coulomb quadrado. Isso aqui é só unidade, não se preocupem com ela. O que a gente vai pegar dela é só o valor da constante. Então, quando a gente olha para isso aqui, essa constante eletrostática, às vezes, ela nos ajuda a perceber quais são as unidades do problema. Então, se, por exemplo, aqui a distância está em metro e aqui estiver em centímetro, tem que arrumar. Ou o contrário, né? Aqui está em metro e aqui está em centímetro, também tem que corrigir. Né? Então, lembrando que no sistema internacional a distância é sempre em metro, a carga é sempre em Coulomb. Uma outra coisa que o problema já nos deu aqui, que é muito facinho, é que a carga elétrica está em Coulomb, ou seja, não está em microcoulomb, não está em nanocoulomb, né? Aqueles submúltiplos que a gente já conhece. Então fica muito mais fácil o problema. Só para representar aqui essa brincadeira, então temos aqui duas carguinhas, deixa eu colocar aqui duas bolinhas rapidinho. Temos aqui duas bolinhas simbolizando a carga 1 e a carga 2. Vou aqui representar aqui por Q1, vou chamar aqui de Q2, né? Isso igual, a carga 1 no caso é igual à carga 2. Ele falou que ambas são iguais. Então, se ambas são iguais, Q1 é igual a Q2. A distância aqui entre elas é de 1 metro, né? Aqui a distância de uma para outra é de 1 metro. Então, agora é só calcular quanto que vale a força aí de repulsão, que ele já falou que é repulsão e fica até mais fácil. Mas só para representar essa coisa, vou colocar aqui, né, a força de repulsão, lembrando que força de repulsão é assim que a gente representa, oposta, né, uma à outra, no caso, né, saindo, né, repelindo, afastando uma da outra. E para calcular a força, é só usar a formulazinha da lei de Coulomb, que fala que força elétrica é K vezes Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado entre elas. Aqui eu não vou colocar aquela barrinha para indicar módulo, mas a gente já sabe que a carga Q1 e Q2 elas têm que ser positivas, né? Porque não existe força negativa. Então, eu não coloquei aquelas barrinhas, mas sabemos que aqui na fórmula da força elétrica, a carga Q1 e Q2 elas estão em módulo. Então, é só brincar aqui de matemática, né? Nada muito complicado. A constante vale 9, 10 elevado a 9. A carga 1 ele falou que vale 1 coulomb, então vamos colocar aqui 1. A carga 2 também vale 1, dividido pela distância ao quadrado. A distância também é 1 metro. Aqui também é ao quadrado. Aí é só brincar de matemática, né? Vou multiplicar 9 vezes 1 vezes 1, que dá 9. Né? 9 vezes 1 vezes 1, 9. Mantém a base 10, não tem nenhum outro 10 aqui para a gente multiplicar. Dividido pela distância ao quadrado, que é 1 ao quadrado, que vai dar 1 também. Aí, dividindo 9 dividido por 1, fica ele mesmo, né? 9, 10 elevado a 9. Newton por Newton apenas, né? Força é dada apenas em Newton. Você fala, pô, professor, mas deu 9, ou seja, deu constante elétrica, sim? Porque a carga é 1, a distância é 1, né? Ou seja, tá bem tranquilinho. É só para a gente brincar um pouquinho com a equação, é só para esquentar os motores, você não ficar assustado, falar, nossa, que coisa difícil, né? Não é fácil. O que vai mudar nas questões que a gente vai ver daqui a pouco é a carga, é a distância, mas a ideia sempre vai ser essa mesmo, de usar essa formulazinha que você acabou de perceber, ou acabou de ver, né? Vamos fazer mais uma? Na questão 2, ele fala o seguinte: a que distância devem ser colocadas duas cargas positivas iguais a 1 microcoulomb no vácuo para que a força elétrica de repulsão entre elas tenha intensidade de 0,1 newton? Eu sempre recomendo você a colocar aqui os dados aqui, põe de ladinho, para não ter erro aqui,
Põe aqui de ladinho o que ele te deu de informação no problema, para você se organizar e saber o que está perguntando, o que ele te informou, né? Então aqui, o que ele me disse, né? Ele falou que, primeiro, a pergunta está na cara, né? Falou qual que é a distância que deve ser colocada as partículas, então aqui eu não sei qual é a distância que elas vão ficar. E, mais uma vez, ele falou que duas cargas positivas e iguais a 1 microcoulomb. Então, sabemos que Q1, aqui no caso, é igual a Q2, e isso aqui vale quanto? Vale 1 microcoulomb, assim ele nos disse. E a força elétrica, que é o F, né, ó, a intensidade da força elétrica vale 0,1 newton. Então a força ele também me deu que vale 0,1 newton. Aí você pergunta, mas na questão anterior tinha um monte de 1, né? Aqui também tem um monte de 1, mas esses 1s aqui vocês vão ver que vai ser um pouco diferente a brincadeira. Não vai ser tão simplesinho que nem a outra. Mas a fórmula é a mesma, né? Quando falar de força elétrica, tem que lembrar da fórmulazinha aqui, força elétrica, ou a lei de Coulomb, né? Como queiram chamar, é constante eletrostática vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância elevado ao quadrado, né? Percebam que eu nem coloquei aqui o K, né? O K ele nem nos deu um erro aqui do problema, mas a constante eletrostática, nós sabemos que ela é fixa no vácuo e sempre vale 9,10 a nona newton por metro quadrado por coulomb quadrado, né? É só a unidade, lembra? Não tenham medo da unidade, que parece que é feia, mas é só a unidade da constante eletrostática. Essa unidade não vai entrar na conta. É só para saber se as unidades da questão estão coerentes com a unidade da constante. Então, se você olhar, bom, força é newton, a distância tem que estar em metro, aqui no caso a carga tem que estar em coulomb. E aí você já percebe, né, que a carga aqui está em microcoulomb. Lembra que esse negocinho aqui de microcoulomb é a mesma coisa que 10 a menos 6, né? Então, eu vou colocar esse negócio aqui já em microcoulomb. Então, 1 microcoulomb é 1,10 a menos 6 coulomb. A força está 0,1 newton. Eu gosto de trabalhar muito na base 10. Eu acho que facilita muito a minha vida, ou a de vocês também. Então, eu recomendo sempre colocar o número quebrado, ou o número fracionado, ou que não está na base 10 para a base 10. E se você não lembra como é que faz, aqui no canal aqui tem um videozinho que explica muito bem essa brincadeira, como é que você faz isso aí. Então, 0,1 vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 1 newton. Por que eu gosto de fazer isso? Porque na hora de resolver a conta, fica muito mais fácil. Vocês vão ver aqui. Então, vamos à conta. Ele quer saber a distância. Então, a força ele já me deu. Então, a força está aqui, né? Eu vou colocar aqui, então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 1, que é a força, igual a constante eletrostática. Eu pego só o valor, né? Lembra? 9,10 a nona, esquece essa tranqueira aqui de unidade, é só para referência, para ver se está tudo certinho, os outros, as outras problemas, as outras questões. Então, a carga 1 vale quanto? Vale 1,10 a menos 6, aqui vale 1,10 a menos 6, aqui também vale 1,10 a menos 6, são iguais, então vou só repetir, Q1 e Q2, né? Cada um vale a mesma coisa, dividido pela distância que nós não sabemos, distância ao quadrado. Tá vendo que esse problema, ele não quer saber a força, né? Ele quer saber a distância, mas a fórmula que a gente vai usar é a mesma. Então, aqui brincando aqui de matemática, vou colocar aqui até aqui do lado. Então, vai ficar assim. Então, vai ficar 1,10 elevado a menos 1. Vou repetir lá o começo. Vou resolver essa parte aqui, né? Essa parte grandona aqui. É simplesinho de resolver, né? Então, 9 vezes 1 vezes 1, né? Eu vou multiplicar esse 9 vezes 1 aqui na frente, vai continuar sendo 9. Aqui na base 10, lembra? A multiplicação de base 10, a gente mantém a base 10 e soma os expoentes. A regra manda somar os expoentes. Então, é esse mais menos esse, mais menos esse. Dois negativos, a gente soma, dá menos 12. Menos 12, devo 12, tenho R$9 para pagar. Ainda devo quanto? Ainda vou dever. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Vou dever ainda menos 3. Tudo bem essa continha aqui, né? Então, menos 6 com menos 6 dá menos 12. Devo 12, né? Pago 9, sobra menos 3. Aqui embaixo ainda vai manter aqui o d elevado ao quadrado. Eu só arrumei essa bagunça toda aqui, né? Esse número grandão aqui, que ficou esse número pequenininho aqui. Bom, aqui
não tem para onde correr, né? Então aqui eu posso colocar um aqui embaixo, porque esse 1 ali embaixo não vai interferir em nada, e vou multiplicar essa equação em x, isso vezes isso, que é igual a isso vezes isso. D quadrado vezes 1 elevado a menos 1 vai ficar como? Vai ficar D quadrado vezes 1 vezes 10 elevado a menos 1 igual 9 10 a menos 3 vezes 1 é ele mesmo, né? Qualquer coisa multiplicado por 1 é ele mesmo. Então fica 10 aqui a menos 3. Agora, esse d quadrado aqui, eu vou isolar ele, né? Então vou pegar esse cara que está multiplicando o d quadrado e vou passar ele como? Passar ele dividindo. Então fica d quadrado igual a 9, aqui no caso 9 10 a menos 3, dividido por 1 10 a menos 1. 1 10 elevado a menos 1. Logo, temos que d quadrado vai ficar como? Vai ficar 9 dividido por 1. Né? Vou dividir esse cara por esse aqui, no caso, aqui vai dar 9. 10 a menos 3 é dividido por 10 a menos 1, lembra? Divisão de base 10. Se na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai. Então é esse menos esse. Aqui você sempre erra, né? Lembra o expoente? Na dúvida, vou fazer aqui em cima de ladinho essa conta. É o de cima menos o de baixo. Só que o de baixo é negativo, então põe entre parênteses para separar os sinais aí da frente, né? Então fica menos 3, esse menos com menos fica mais. Então devo 3, pago 1, ainda devo quanto? Ainda devo 2. Então é 9, 10 elevado a menos 2. Só que aqui tem um outro problema, né? Vou até fazer essa continha aqui em cima. Deixa eu fazer aqui em cima essa continha, porque eu acho que eu estou aqui na frente. 10 ao quadrado, né? Aqui, então, vou colocar aqui d quadrado igual a 9, 10 elevado a menos 2. Eu não quero d quadrado, né? Eu não quero esse d quadrado, eu quero apenas a distância. E para tirar esse quadrado aqui de cima, o que a gente faz matematicamente? Se aprender matemática, que quando tem assim, a gente quer tirar o quadrado, a gente leva a raiz quadrada dos dois lados. Né? Então, se eu coloco a raiz aqui, eu também tenho que colocar a raiz aqui, né? Obrigatoriamente mexo de um lado, também mexo do outro. E nós sabemos que qualquer coisa elevada ao quadrado, esse 2 aqui corta com a raiz, vai sobrar quem? Vai sobrar só o d. Então, o d vai ficar a raiz quadrada de 9, 10 a menos 2. Aqui a gente sabe que raiz de 9 é quanto? Raiz de 9 é 3. A raiz de 10 a menos 2, toda raiz de um expoente é sempre a metade dele, né? Então aqui fica 10 elevado a menos 1. Metade de 2 é 1. Então, menos 2 na verdade, né? Raiz de metade de menos 2 fica menos 1. Portanto, a distância, aqui no caso, é exatamente essa. 3 vezes 10 a menos 1. Que unidade que eu coloco? Metro, centímetro? Tá vendo como é importante ter a unidade da constante para a gente saber em que a gente está trabalhando, né? A constante está em metro, então aqui a distância tem que ser em metro. Mas se você não lembrar, lembra que é sistema internacional, distância sempre tem que estar em metro, né? Não muito complicado aí não. Então, basicamente, essa questão é isso. Aqui fizemos um pouquinho mais de rigor matemático, mais umas continhas aí a mais, né? Relembrando algumas notação científica, lembramos multiplicação de base 10, divisão de base 10 e raiz quadrada, que a gente sempre esquece como é que a gente resolve isso aí. Mas nada muito complicado, não é isso? Vamos fazer mais uma? Aqui na questão 3, ele fala o seguinte: duas cargas elétricas positivas e puntiformes. A palavra puntiforme é isso mesmo que vem na sua mente. É um pontinho, ou seja, se é um pontinho, o tamanho do objeto, o tamanho da carga é desprezível. A gente não leva em conta o tamanho do objeto. Então, toda vez que o problema falar em cargas puntiformes, significa um pontinho ali, numa região ali do espaço e tal. Das quais uma é o triplo da outra. Repelem-se com forças de intensidade 2,7 N no vácuo, quando a distância entre elas é de 10 centímetros. E a pergunta é, determine a menor das cargas aqui no caso. Eu vou representar, porque eu sempre gosto de representar essa brincadeira, eu acho que facilita a nossa vida, né? Então vamos colocar aqui duas carguinhas. Tudo bem que eu exagerei aqui na carguinha, né? Porque se é pontiforme, eu coloquei algo bem grande, né? Mas só para a gente representar. Então vamos colocar aqui, se eu chamar aqui de Qzinho, por exemplo, aqui vai ser quanto? Se eu estou admitindo que essa aqui é a menor e essa aqui é a maior, então aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 3Qzinho. Ou vice-versa, né?
Se eu colocar Qzinho para outra, a outra vai ser 3Qzinho. O fato é que uma é Q e a outra é o triplo da outra. Né? Então coloquei isso aqui representado. Então as duas são positivas, o problema falou que ambas são positivas. E a pergunta não, deixa eu continuar aqui a brincadeira. A força elétrica aqui é de repulsão, porque as cargas são positivas, então só para a gente representar o que está acontecendo no problema, ele também falou que essa distância aqui entre as cargas é exatamente 10 centímetros, e a pergunta é quanto vale Qzinho, admitindo que essa aqui é Qzinho e aquela é 3Qzinho. Pode trocar, tá? Não tem problema. O importante é visualizar isso aqui. Então, o que, que ele me deu de informação, né? Ele me deu de informação a força. Vamos colocar aqui em preto mesmo. Então, a força, nós sabemos que é 2,7 newtons. O que mais que ele deu? A distância, ele falou que é 10 centímetros, aqui no caso. 10 centímetros. O que mais que ele nos deu? Ele falou que Q1 é o triplo de Q2. É o triplo de Q2, aqui admitindo que Q1 é Qzinho, né? E Q2 é 3Qzinho, vamos chamar assim. O que mais que ele falou aqui? Tá, ele não falou a constante eletrostática, mas nós sabemos que a constante vale quanto? Vale 9, 10 elevado a 9 Newton, metro quadrado por Coulomb quadrado. Então, ele nos deu essas informações. A força, a distância, o Q1 é o triplo de Q2. Aqui agora é só brincar com a formulazinha, igual a gente já fez na questão anterior. Lembrando que força elétrica é a constante eletrostática vezes o Q1 vezes a carga 2, dividido pela distância elevado ao quadrado. Essa é a lei de Coulomb. Nesse caso, ele não quer saber a força, ele não quer saber a distância, ele quer saber quanto vale o Qzinho, quanto vale a carga. Então a brincadeira é a mesma, mas é só a gente substituir aqui na equação que você vai ver que é bem tranquilinho para resolver. Bom, 2,7 newton já está em newton, a distância está em centímetro. Opa, né? Lembra? Centímetro não pode. Como é que a gente passa para metro? O metro tem 100 centímetros, então aqui uma continha bem rapidinha. 10 dividido por 100, eu vou achar quantos metros tem isso, ou seja, vai dar 0,1. Eu prefiro colocar isso em base 10. Colocando para a base 10 vai ficar 10 elevado a menos 1. É obrigatório colocar para a base 10? Não, não é obrigatório, mas na hora de fazer continha eu acho bem mais fácil. É o que nós iremos fazer agora. Então a força, vamos colocar aqui 2,7 igual, seguindo aqui a equação, né? A constante eletrostática vale 9, 10 elevado a 9. Então, tá vendo? Eu pego só o número, né? Eu não pego essa tranqueira aqui toda, Newton, metro quadrado, clube quadrado, o aluno já fica apavorado quando vê aquele palavrão ali do lado da constante. Pega só o número que nos interessa. O K vale 9, 10 a nona. A carga 1, eu não sei quanto que vale. Eu chamei de Qzinho, né? Então a carga 1 chamei de Qzinho. A carga 2 é o triplo da outra, então aqui na verdade vai ser 3 Qzinho. Tudo isso dividido pela distância elevado ao quadrado. Aqui é aquela mesma brincadeira né, a gente estava fazendo. Mas antes de fazer essa brincadeira, deixa eu arrumar esse negócio aqui para ficar mais bonitinho. Então fica aqui 2,7, não tem esse ponto, igual, 2,7 igual. Aqui eu vou multiplicar 9 vezes 3 direto, eu posso fazer, né? Lembra? Na multiplicação não importa a ordem, né? A ordem do trator não altera o viaduto. Então 9 vezes 3 aqui fica 27. Mantém aqui a base 10 elevado a 9. Aqui eu vou fazer Q vezes Q, vai ficar Qzinho ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado. Vou fazer aqui em cima, porque acho que aqui tem mais espaço, senão eu vou pegar essa pessoinha aqui do lado. Aqui sim, né? Eu vou colocar 1 aqui embaixo. Esse 1 aqui não interfere em nada, vou multiplicar aqui em x. Então vou fazer esse cara vezes esse, então fica 2,7 vezes d elevado ao quadrado,
igual, aqui 1 vezes isso vai ficar quanto? Vai ficar 27. 27, 10 elevado a 9. Está muito em cima, né? Deixa eu ver se tá cortando. Tá não, tá cortando, tá bom. Então, 27, 10 elevado a 9, que, aqui no caso, que ao quadrado. Tudo bem? Aqui eu vou pegar então esse demônio aqui que está multiplicando o Qzinho, que a pergunta é o Qzinho, então eu vou pegar esse negócio que está multiplicando o Q e vou passar ele dividindo, né? Então vai ficar aqui, ó, 2,7 d elevado ao quadrado dividido por quanto? Dividido por 27. Aqui vai ficar 27, 10 elevado a 9. Ô, professor, mas você tinha distância, por que você não colocou? Porque eu esqueci. É simples assim, porque eu esqueci. Nós temos a distância, por que você não colocou o animal? Vamos colocar agora, não tem problema. Então, como é que fica aqui? Aqui vai ficar 27, desculpa, 27 não, né? 2,7. A distância foi nos dada, eu falei que é 1, 10 a menos 1. Eu vou colocar só 10 a menos 1, porque esse 1 aqui não vai interferir em nada. Então vai ficar 10 a menos 1, 10 a menos 1, é distância ao quadrado, né? Então vamos pôr. Dividido, aqui vai ficar 27, 10 a 9. Aqui eu vou melhorar essa conta. Eu posso tirar aqui uma dezena, lembra? No número da frente da base 10 tem que ficar entre 1 menor que 10. Então, fazendo essa brincadeira, eu vou tirar uma dezena. Tirando uma dezena daqui, coloco uma vírgula aqui, então essa uma dezena tem que ir lá para o expoente. Então fica 10 elevado a décima. Aqui continua sendo Q quadrado. Né? Então vamos brincar aqui de dividir esse negócio? Então divide 2,7 por 2,7, que é 1. Então é 1 aqui no caso. 10 a menos 1 ao quadrado vai ficar 10 elevado a menos 2, dividido por 10 elevado a décima, que esse cara aqui ainda manteve, né? Eu não mexi com ele, eu só mexi nesses dois aqui, né? Eu dividi esse por esse, que deu 1. Aqui eu levei ao quadrado, que eu tinha esquecido. Então fica 10 a menos 2, 2 vezes menos 1 fica menos 2. Esse 10 elevado a décima está lá embaixo ainda, né? E aqui vamos colocar aqui Q ao quadrado. Aqui vamos já resolver, né? Resolver não, vamos aqui dar encaminhamento para essa divisão. Aqui eu posso colocar 1 aqui embaixo sem nenhum problema, porque 1 vezes alguma coisa é sempre ele mesmo. Então 1 dividido por 1 é 1. Mantém a base aqui, lembra? Divisão de base 10, o que a gente faz? Mantém a base, subtrai os expoentes. Vou fazer aqui de ladinho para a gente não esquecer essa conta, para não errar essa conta, na verdade. Então é o de cima menos o de baixo. O de baixo é positivo, né? É mais 10. Mas então aqui a gente faz jogo de sinal. Mais com menos aqui fica menos. Então devo 10 e ainda devo 2. Vou dever 12. Então aqui fica 10 elevado a menos 12. Logo, se a gente quer descobrir o Qzinho, a gente tem que tirar esse 2 aqui de cima, né? E para tirar esse 2 aqui de cima, a gente tem que levar a raiz aqui e levar a raiz do outro lado, né? Eleva tanto um quanto o outro. Nossa, ficou horrível aquela... Deixa eu melhorar esse negócio aqui. Aí, melhorou um cadinho. Então, esse 2 corta com a raiz, vai sobrar só quem? Vai sobrar o Qzinho. Aqui, raiz de 1 é 1. Raiz de base 10, né? Raiz de um expoente é sempre a metade dele. Então fica 10 elevado a menos 6. Pronto. Encontramos quanto vale o Qzinho. Portanto, o Qzinho vale 1/10 a menos 6, ou seja, a carga menor vai ter 1/10 a menos 6. Aí você fala, professor, e a carga maior? Não perguntou, né? Mas a carga maior é o triplo dela. Então fica 3/10 a sexta. Então, uma vai ter, né, não perguntou isso, ele perguntou aqui no problema qual que é a menor. Então, a menor é esse cara aqui. Se ele perguntasse a maior, a gente tinha que fazer 3 vezes o que, né? Esse negócio aí. Então, ia ficar 3, que se um Qzinho vale isso, então 3 Qzinho vale quanto? Dá-lhe 3, 10 a menos 6. Isso aqui é só um complemento, né? Não perguntou isso, mas se ele perguntasse qual seria a carga maior seria essa, né? Que é o triplo da outra. Tudo bem? Então, um probleminha aí que envolve muita matemáticazinha, multiplicação de base 10, divisão, raiz quadrada, mas não é nada muito complicado, né? Pra gente entender. E aí, vamos para a última? Vamos fazer o fechamento disso aí? Então, na questão 4 é uma questão um pouquinho mais extensa. Eu vou fazer aqui algumas etapas, mas é só para a gente fechar aqui o assunto sobre força elétrica.
Vamos à questão então? A questão fala o seguinte: duas cargas elétricas pontiformes Q1, que vale 8 10 a menos 8 coulomb, e Q2, menos 2 10 a menos 8 coulomb, estão fixas no vácuo, separadas por uma distância de 6 centímetros. Então, já sei de antemão aqui uma positiva, outra negativa. Então, se as cargas são opostas, então a força é atrativa e não repulsiva, né, como você já deve ter percebido. Ele fala o seguinte: determine qual que é a intensidade da força elétrica de atração entre elas. Então, aqui não precisava nem falar que é atração, porque a gente já percebeu, né? Somos macacos, né? Somos macaco velho, a gente já sabe bastante física, né? Ah, vou representar essa brincadeira mais uma vez. Vamos colocar aqui então duas carguinhas aqui na região, aqui no espaço, sei lá. Professor, de novo é pontiforme. Eu sei que é pontiforme, mas eu tenho mania de colocar uma bola grande, mas paciência, vai. Então aqui uma carga é positiva e outra carga é negativa. E aí você já percebeu então que a força é atrativa. Por quê? Porque são cargas de sinais contrários. Então aqui a força ela vai ser uma força atrativa. Que mais que ele falou para a gente? Ele falou que essa distância aqui, né, de uma para outra, vale 6 centímetros. A pergunta do item A é justamente quanto vale essa força. Então, para a gente calcular essa força, vamos aplicar a lei de Coulomb. Força elétrica é constante eletrostática, carga 1, carga 2, dividido pela distância ao quadrado entre elas. Então, a constante eletrostática, lembra? 9, 10 a nona, né? Sem nenhum problema. O Q1 aqui, no caso, vale 8, 10 a menos 8, vezes o Q2, que vale menos 2. Tá em módulo, né? A gente não pode colocar aqui menos 2, vamos colocar apenas 2. Então é 2, 10 a menos 8, dividido pela distância. A distância aqui, né? 6 centímetros é a mesma coisa que 6 dividido por 100, passa para metro, né? Mesma coisa não, tem que passar para metro. Então 6 dividido por 100 vai dar 0,06. Em base 10 fica 6, 10 a menos 2 do metro. Então aqui a distância vai ficar 6, 10 a menos 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Tudo bem? Brincando de matemática, aqui temos que fazer 9 vezes 8 vezes 2. Né? Então eu vou multiplicar esse cara aqui, 9 vezes 8 vezes 2. Tabuadinha do 9, né? Que todo mundo lembra. Então, 9 vezes 8, 72. Né? 72 vezes 2 vai dar 144, né? Então, fica aqui, ó, 144 vezes. Mantém a base 10. Aqui no caso, mantém a base 10. Soma os expoentes. Na multiplicação de base 10, manda somar. Mas aqui tem 2 negativos. 2 negativos, você soma menos 8 com menos 8, vai dar aqui dá menos 16, não é isso? 8, 8 fica 16. E tem 9 positivo. E aí, então você faz 9 positivo, né? Deve 16, paga 9, dever 7. Então aqui coloca aqui 7, dividido. Aqui 6 ao quadrado, quanto que fica? 6 ao quadrado é 36. Aqui mantém a base 10. Você faz menos 2 vezes menos... Desculpa, menos 2 vezes 2. Aqui vai ficar 4, né? Aí, brincando de matemática, você faz 144 dividido por 36. 36 mais 36, 72, ou seja, 72 mais 72, 144, né? Então, 144 dividido por 36 vai dar exatamente 4. Aí aqui mantém a base que é 10, subtrai os expoentes. Faz aquela brincadeira, né? Vamos fazer de ladinho para não errar expoente. É o de cima menos, esse menos é da regra. O de baixo também é negativo? Abre parêntese e taca lá menos 4. Então fica menos 7, menos com menos fica mais. Então devo 7, pago 4, ainda vou dever 3. Então aqui vai dar menos 3 newtons. Então, eu acho que o item é tranquilinho, né? Tem duas cargas aí que ele falou, né? A distância 6 centímetros entre elas. E pediu aí qual é a força entre essas duas cargas, né? Q1 e Q2. Tranquilo? Vamos para o item B? Bom, o item B eu vou fazer aqui um pouco mais embaixo. O item B eu vou fazer aqui para ter mais espaço, só para não ocupar aquela primeira tela. Deixa eu voltar para a primeira tela para a gente ver qual era a pergunta. A pergunta é,
Qual a intensidade da força elétrica resultante que age sobre uma carga Q3, 10 a menos 8 coulomb, colocado no ponto médio do segmento Q1, Q1 e Q2? Então, eu vou desenhar de novo essa brincadeira. Aqui, agora, o que, que nós temos? Nós temos o Q1 aqui, né? Temos aqui o Q2. Vou até colocar um pouco mais separado, mas a distância é a mesma, só que entrou mais uma carguinha na brincadeira. Ele falou que a distância lá no início de uma para outra é 6 centímetros, correto? Aqui no ponto médio do segmento, ou seja, o que é ponto médio? Na metade da distância, ele coloca uma carga Q3, uma carga Q3 que vale 10 a menos quanto, que eu já esqueci, deixa eu ver lá em cima, vale 10 a menos 8 coulomb. E pelo visto ela é positiva, né? Então aqui, ó, menos 8. Aqui não tem nada aqui na frente, então quer dizer que ela é positiva. Q3 é positiva. Só respeitando aqui o sinal que eu coloquei lá na questão anterior, então o Q1 é positivo, o Q2 é negativo, né? Então volta aqui. Então Q1 aqui é positivo, Q2 aqui é negativo. E essa carga aqui é positiva. Antes de fazer conta, vamos representar para onde que vai a força. Se eu colocar uma carguinha aqui no meio dessas duas, se eu colocar aqui uma carga positiva, vamos pensar. Aqui é positivo, aqui é negativo. Então aqui vai ter uma força puxando essa carguinha para cá. Né? Vou chamar aqui de F1. Então entre Q3 e Q2 existe uma força puxando aqui as duas, né? Aqui é positivo, aqui também é positivo. Aqui a carga 1, ele falou que era positiva. Se aqui é positivo, aqui é positivo, elas vão se atrair ou se repelir? Elas vão se afastar, né? Então aqui vai ter uma outra força empurrando nesse ponto essa mesma carga, uma outra força também de repulsão, quer dizer, né, aqui para a direita. Então essa força F1 é devido a essa positiva com negativa, essa força F2 aqui, tá? É nesse pontinho, na setinha, mas aqui, para não ficar aqui, né, tá no outro ponto, mas é em cima, tá? Essa força F2 é dessa carga com essa carga Q3. Então Q1 com Q3, que eu chamei de F2, é de repulsão. O fato é que nós temos duas forças, F1 e F2, mesma direção, mesmo sentido. Então a pergunta, qual que seria a força resultante? É isso que ele pergunta? Qual que é a força resultante? Então, se ele quer a força resultante que atua sobre elas, então força resultante, como é que a gente calcula? Como as duas estão na mesma direção, mesmo sentido, iremos somar F1 mais F2. Professor, e se tiver sentido contrário? Uma para lá, outra para lá, aí subtrai. Lembra a regra de vetores? Então aqui no caso eu vou somar porque as duas estão indo na mesma direção e no mesmo sentido. O que a gente sabe também é que, como é ponto médio, então aqui vale 3 centímetros até aqui, aqui também vale 3 centímetros, né? Ou seja, de Q1 para Q3 a distância é 3 e de Q3 para Q2 a distância também é 3. Então, para eu achar essa força aqui de repulsão, quer dizer, essa força de resultante, eu tenho que achar o F1, eu tenho que achar o F2. Vamos calcular. Sem muita preguiça, vamos calcular então aqui o F1. Então, como a gente calcula F1? É carga vezes F1, eu falei que era Q3 com Q2. Então aqui, ó, eu vou colocar Q3 com Q2, dividido aqui pela distância ao quadrado entre elas. Então a constante eletrostática, mais uma vez, 9, 10 elevado a 9. O Q3 vale quanto? Vale 10 a menos 8. O Q2 vale quanto? Que eu não lembro mais, eu esqueci. O Q2 vale 2, 10 a menos 8, né? Então aqui vale 2, 2, 10 a menos 8. Cuidado que eu não coloquei de novo, né? Eu não coloquei negativo aqui porque está em módulo aqui na conta. Então a conta aqui, o Q2 tem que estar em módulo dividido pela distância. 3 centímetros. 3 centímetros para metro vai ficar 3, 10 a menos 2. Lembra que multiplicar, para passar centímetro para metro, basta multiplicar por 10 a menos 2. Ou se quiser, divide 3 dividido por 100, vai dar 0,03. Deixa eu escrever esse negócio. Vamos colocar aqui rapidinho.
3 dividido por 100, né? Para passar para metro, vai dar 0,03. Isso aqui para a base 10, como é que fica? Fica 3, 10 a menos 2 do metro. Se não lembrar como é que faz esse negócio de base 10, lembra? Volta lá no vídeo lá que tem aqui. Relembra como é que transforma, como é que você faz essa brincadeira. Então aqui vai ficar 3, 10 a menos 2. Tudo isso elevado ao quadrado, porque é distância ao quadrado. Mais uma vez, só brincando de matemática, 9 vezes 2 aqui vai dar 18. Aí mantém a base 10, mantém a base 10, soma os expoentes. Menos 8 com menos 8 dá menos 16, mais 9 vai ficar ainda menos 7, né? Aqui embaixo vai ficar 3 ao quadrado, vai ficar 9. Aqui vezes 10, 2 vezes 2, aqui fica menos 4. 18 dividido por 9, então aqui é uma divisão simples, divide 18 por 9 que dá 2. Mantém a base 10, esse menos esse. Faz de novo a continha de lado para não errar. Menos 7, menos 4. Eu sei que é viadagem, mas vocês sempre erram esse jogo de sinal. Então, ó, fica menos 7 mais 4. Menos 7 mais 4, você ainda vai dever quanto? Você ainda deve 3, né? Aqui fica 3 newtons. Portanto, esse é o valor da força F1. Para achar a força F2, mesma brincadeira, vai ser o K, só que o que muda aqui vai ser as cargas, né? Se F1 era Q3 com Q2, F2 eu falei que era Q1 com Q3, né? Então aqui eu vou colocar Q1 vezes Q3 dividido pela distância ao quadrado. Então aqui o F2, essa força é devido a essa carga Q1 em cima da carga Q3. Então pega as duas cargas que estão envolvidas no problema, né? Aqui então a constante fica 9, 10 elevado a 9. O Q1 vale 8, se eu não me engano. Vamos voltar, porque eu não coloquei. O Q1 vale 8, 10 a menos 8. Então, aqui fica 8, 10 a menos 8, vezes 10 a menos 8, que vai ser o Q3, né? Dividido pela distância. A distância é a mesma, né? Daqui para cá também é 3 centímetros, então eu vou aproveitar essa ideia aqui. A distância também vale essa. Então, coloca lá 3, 10 a menos 2 ao quadrado. Não esquecer. Aqui, 9 vezes 8 também, que vai dar 72. 9 vezes 8, 72. Mantém a base 10. Subtrai os expoentes. Aqui dá menos 16 mais 9. Mesma brincadeira. Fica menos 7. Dividido 3 ao quadrado. Aqui fica 9. Mantém a base 10. 2 vezes 2 fica menos 4. Menos 2 vezes 2. Desculpa, na verdade, né? 72 dividido por 9 vai dar exatamente 8. Mantém aqui a base 10. Subtrai os expoentes. Esse menos esse. É a mesma regrinha que eu fiz aqui em cima, né? Mesma conta. Então vai sobrar aqui quanto? Vai sobrar aqui menos 3 newtons. Essa é a força F2. Logo, a força resultante vai ser a soma de F1 com F2. Então, 2 vezes 10 a menos 3, mais 8, 10 a menos 3, portanto, a força resultante. Aqui, soma de mesma base, quando a gente tem soma de mesma base, a gente só soma o número da frente. Então, aqui fica 10 vezes 10 elevado a menos 3, a base repete, né? Aqui a base de menos 3 repete. Eu somei 2 com 8, ficou 10. Pode parar aqui? Até pode, mas lembra, na notação científica o número tem que ficar entre 1 e menor que 10. Então, se eu tirar aqui uma dezena, vai ficar, tira uma dezena aqui, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Portanto, essa é a força resultante em notação científica, tá? Bem, aqui para fazer a questão C, deixa eu só voltar aqui na questão C, no item C, desculpa, ele fala o seguinte, né? Qual que é a posição em que Q3 deve ser colocado de modo que fique em equilíbrio somente sobre a ação das forças elétricas, né? Aqui eu vou representar de novo, só para a gente não ficar voltando tela. Então, aqui temos o Q1 e Q2, e depois ele quer saber onde vai ficar o Q3, né?
Então, Q1, vou chamar aqui de Q1, aqui chamar aqui de Q2. Se eu não me engano, Q1, Q2 aqui, né? Se eu não me engano, Q1 é 8, 10 a menos 8, né? E Q2 é menos 2 vezes 10 a menos 8. Aqui sabemos que a distância entre elas é de 6 centímetros. E a pergunta do problema é, aonde eu devo colocar a carga Q3 para que ela fique em equilíbrio apenas com as forças elétricas aí? A gente já percebeu que se a gente colocar ela aqui no meio de Q1 e Q2, eu vou ter duas forças na mesma direção, mesmo sentido. Se eu tenho duas forças na mesma direção, mesmo sentido, não tem como ficar em equilíbrio. Para ficar em equilíbrio, eu tenho que ter forças contrárias, né? Que nem cabo de guerra, uma puxando para cá, outra puxando para lá, e essas forças têm que ser iguais. Então, a condição do problema do item C, já vou partir aqui, né? Já sabe que a força, sei lá, a força F1 tem que ser igual à força F2. Essas duas forças têm que ser as mesmas sobre Q3 para que elas, né, o cabo de guerra fique estável. A dúvida é aonde colocar essa carga Q3? Vamos supor que eu queira colocar ela aqui. Né? Vamos colocar, sei lá, ela aqui. O Q3, ela vale quanto? Vale 10 a menos 3, né? Ou 10 a menos 8 também. Só que ela é positiva. Então, o que nós temos em termos de sinais de carga? Essa aqui ela é positiva, essa aqui ela é negativa e essa aqui também é positiva. Eu sei que essas duas se atraem, então aqui vai ter uma força elétrica aqui de atração, desculpa, ia falar repulsão. Aqui existe uma força elétrica de atração, vou chamar aqui de F1, tudo bem? Então, essa e essa se atraem porque tem cargas sinais opostas. Essa Q1 com Q3, que está lá na ponta, são duas positivas. Então, aqui vai ter uma força de repulsão, que eu chamei aqui de F2. Então, aqui vai ter uma força F2, aqui F2 de Q1 com Q3. Essa aqui é a condição que a gente quer. Ou seja, um cabo de guerra, né? Duas forças, sentido contrários, e essas duas forças têm que se equilibrar para tentar, para a brincadeira dar certo, né? Então, aqui eu sei que essa força tem que ser igual a essa, então eu sei que eu vou partir dessa condição, as forças são iguais. E como é que a gente calcula a força? Então, a gente já viu que para calcular, por exemplo, o F1, vamos usar aqui a lei de Coulomb, né? Que é o K vezes a F1 é essa com essa, né? É Q2 com Q3. Então é K, aqui no caso Q2 é com Q3, dividido pela distância. Quanto mede essa distância aqui? A pergunta do problema é essa, exatamente essa. Quanto mede essa distância para ficar em equilíbrio? Não sei. Vamos colocar x, vamos colocar aqui x ao quadrado. F2 vale quanto? O F2 a gente calcula como, né? Na verdade é K Q1 vezes Q2, também dividido pela distância ao quadrado. Só que qual que é a distância dessa Q3 para Q1? Né? Opa, eu não coloquei aqui, desculpa. Aqui está errado. Aqui está errado, volta aqui. Então, F2 é Q3 com Q1, né? Então, aqui é Q3 com Q1. É que eu copiei a fórmula, né? Mó rápido. A força K, Q1, Q2 sobre... Eu não troquei os Qs da vida aí. Então, F2 é a força de Q3 com Q1. Então, aqui é a carga Q3 com Q1. Agora está certo. Então, voltando aqui, qual que é a distância de Q3 para Q1? A distância é x mais 6. Então, essa distância eu não sei quanto que é. Né? O x não sei, então vamos colocar x mais 6 ao quadrado. Né? Substituindo aqui valores, o K vale quanto? O K aqui, no caso, vale 9, 10 a nona. A carga 2 vale 2, 10 a menos 8. A carga 3 vale 10 a menos 8. Tudo isso dividido por quanto? Dividido por x quadrado. O K aqui, de novo, né? 9, 10 a nona. A carga 3 vale 10 a menos 8. A gente já viu. Q1 é esse cara aqui, né? Vale 8, 10 a menos 8. Tudo isso dividido por x mais 6 elevado ao quadrado. E aí você pergunta,
por onde eu começo? Bom, começa pela parte mais fácil aqui por cima, né? Acho que dá para resolver mais facilmente. Essa conta a gente até fez um item B, né? Essa conta aqui de cima, 9 vezes 2 e tal. Então 9 vezes 2 vai ficar aqui 18. Aí como é que é? Mantém a base 10, somos expoentes. Aqui vai dar menos 7, né? Já fizemos isso lá no item B. Aqui x quadrado, essa parte de cima, né? Aqui dá 16, aí 16 negativo mais 9, aqui fica menos 7. Aqui mesma brincadeira, 9 vezes 8 dá 72. Aí mantém a base 10, soma os expoentes, menos 8 com menos 8, menos 16, mais 9, também aqui dá menos 7 dividido por x mais 6, tudo isso elevado ao quadrado. Se você reparar bem, aqui esse 10 a 7 eu não posso cortar com 10 a 7 porque são iguais, e eu posso até simplificar, né? Eu posso dividir 18 por 18, que é 1, e 72 por 18, que é 4, né? Facilita a sua vida aí. Então, posso reescrever assim, ó, ali em cima deu 1, né? Eu posso escrever, fica 1 sobre x, aqui fica 4 sobre x mais 6, tudo isso elevado ao quadrado, né? Aqui embaixo vai ficar assim, então, ó, vamos colocar aqui embaixo, vai ficar 1 dividido por x, que é igual a 4 aqui, vamos deixar esse 4 aqui quieto por enquanto, x mais 6 ao quadrado, lembra? Vai ficar o quadrado do primeiro mais duas vezes, né, o quadrado do primeiro, opa, escrevi errado, quadrado do primeiro, então é x, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 6, mais o quadrado do segundo termo, que vai dar 6 ao quadrado, vai ficar 36. Né? Essa regrinha, vocês lembram como é que faz? Né? Dois números ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Né? Relembraram aí? Então, vai ficar 1 sobre x, que é igual, vamos manter aqui o 4, só que arrumando esse negócio, vai ficar x quadrado, né? Mais aqui dá para ficar 12, aqui 12x mais 36. Bom, aqui não tem jeito, né? Aqui eu vou multiplicar em x, né? Aqui eu vou cruzar esse negócio, o que vai dar? Cruzando isso aqui, vai ficar 4x igual a 1 vezes isso, vai dar ele mesmo, né? Aqui, ó, x quadrado mais 12x mais 36. Tudo bem? Deixa eu só ver aqui se eu não estou cortando aqui nada. Não estou cortando nada. Então, vamos lá. Bom, aqui eu posso trazer esse cara para cá, né? Todo mundo para cá. Então, vai ficar 4x menos isso. 4x... Opa, aqui é quadrado, né? Cadê? Aqui tem um quadrado aqui que eu não coloquei, desculpa. 4 aqui ficou 4x, aqui também é quadrado. Eu fiz 4x, tá certo. Agora 4x quadrado, eita, eu não coloquei aqui o quadrado, peço perdão. Então aqui é x quadrado, 4x quadrado. Então aqui vai ficar, então aqui vai ficar, né, 4x quadrado menos x quadrado, aqui vai ficar menos 12x menos 36 igual a zero. Eu passei tudo isso aqui para o outro lado, né? Passei aquele negócio todo para o outro lado, ele veio negativo. Então 4x quadrado menos x quadrado, aqui fica 3x quadrado, né? Menos 12x menos 36 igual a zero. Opa, aqui faltou o x. Bom, aqui não tem jeito, né? X quadrado mais x, ou seja, o que é isso aí? Bhaskara. E aí o Felipe Neto pergunta onde a gente usa Bhaskara. E, meu velho, usa em física, tá vendo? Não se usa Bhaskara, né? Você perguntou, eu nunca vou usar isso. Vai usar aqui agora. Então aqui a gente tem que achar o x aqui da equação, aqui no caso, né? Deixa eu ver se cabe aqui embaixo, para eu não comer. Eu acho que, se eu fizer aqui em cima, eu acho que vai dar certo. Lembra? Para a gente achar o delta, tal, lembra? Delta é b quadrado menos 4ac. Então aqui o delta, aqui no caso, só para simplificar, para não ficar um número muito grande, eu estou percebendo aqui, vamos simplificar aqui tudo por 3? Eu acho que se eu simplificar aqui por 3, vai facilitar a minha vida.
Aqui eu dividi por 3, aqui eu vou dividir por 3, então aqui fica menos 4x, aqui dividido por 3 vai ficar 12. Né? Vamos encurtar aqui a brincadeira. Então aqui vai ficar menos 4 ao quadrado, né? Que vai dar aqui 16, menos o 4, o A vale 1, o C vale menos 12. Então aqui o delta vai ser 16, menos com menos fica mais, né? 16 mais 48, 16 mais 48, que vai dar 64, né? Portanto, a gente sabe que para achar aqui o x, né? O x', né? É menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Né? Ou seja, a gente vai achar que o x, o menos b, aqui é o 4, menos 4, né? Então, menos com menos que fica 4, mais ou menos, qual que é a raiz de delta? Qual que é a raiz de 64? Né? A raiz de 64 é 8. Então, dividido por 2 vezes a, o a vale 1, então aqui vale 2. Ou seja, vou colocar aqui embaixo para não pegar minha cara ali. Então, o x vai ficar, x', né? Vai ficar 4 mais 8, vai ficar 12 dividido por 2, que vai dar 6 centímetros. Deixa eu ver se não me pegou. Deixa eu só dar uma olhadinha. Não pegou. E o x, 2 linhas, vai dar quanto? Que vai ficar 4 menos 8, vai ficar aqui menos 4 sobre 2. Aqui no caso vai dar menos 2. Menos 2 centímetros. Esse menos 2 centímetros nos interessa, né? Então, porque tem aqui uma posição negativa aqui no caso. Então, esse cara aqui a gente não vai levar em conta. Ou seja, a distância aqui que a gente vai levar em conta é apenas essa, 6 centímetros. Ou seja, essa distância de Q3 para Q2 para ficar aqui no caso em equilíbrio em termos de força, né? Então, basicamente, a questão C é essa, um pouquinho mais trabalhosa, requer que o aluno lembre um pouco mais de fundamento de matemática, mas não é nada, né, sete cabeças que não possa ser resolvido, ok? Então, se gostou, deixa um comentário aí, pode perguntar, fiquem à vontade, dá um like aí se gostou aqui dessa aulinha aqui bacana, tudo bem? Então, por hoje é isso.